por cada criança, por cada adolescente, por cada família e por cada lar aqui. Que o Senhor abençoe, direcione, conduz, ministre ao coração de cada um deles. Pai, usa cada professora, cada professor como um instrumento para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Bem devagarzinho, bem devagarzinho. Missionário Adaildo. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. Quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. Pai, ao Senhor toda a glória. Ao Senhor sejam dados todos os louvores, toda a adoração. Ao Senhor Jesus nós te adoramos. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Para onde iremos nós, se só Tu tens palavra de vida eterna? Pai, muito obrigado pelo privilégio de entoarmos louvores e adoração ao Teu nome. Muito obrigado pelo privilégio de semearmos no Teu reino. Muito obrigado pelo privilégio, Senhor, de buscarmos ensinar as nossas crianças, os nossos adolescentes e as famílias os princípios da Tua palavra. Muito obrigado pelo privilégio, Deus, de vivenciar essa realidade da centralidade da Tua palavra. Por isso, Senhor, ministra aos nossos corações. Fala conosco, Senhor, usando a vida do Teu Filho, ó Pai, pela Tua infinita graça e misericórdia. Que os nossos corações estejam abertos, que os nossos ouvidos estejam atentos, que não haja nesse momento nenhuma movimentação, que estejamos atentos ao Senhor, que fala por intermédio da Tua palavra. Pai, ministra, Pai, nos renova, nos transforma, nos direciona, nos alinha para o louvor da Tua glória, porque nós precisamos de Ti. Obrigado, Deus, pela disponibilidade do Teu Filho. Abençoa a sua casa, a sua família, o seu lar, e continua usando com poder e graça, como o Senhor tem feito já e como fez nessa manhã, para o louvor da Tua glória, hoje e sempre. Amém e glória a Deus. Obrigado, meu pastor. Que bênção, a paz do Senhor, igreja, amém? Glória a Jesus, quem está vivo, diga amém. Aleluia, vai glorificando, vai adorando. Louvado seja o nome de Jesus. Que bom estarmos aqui neste domingo, penúltimo de junho,
Já já estamos aí de férias, o pessoal das escolas aí. Tem uns que nem voltaram ainda, né? Nem começaram, estão de greve, mas a grande maioria já vai ficar de férias. Que bênção! E viver intensamente no reino de Deus. É um privilégio, um prazer estarmos aqui ministrando a palavra do Senhor. A semana toda, eu falei de manhã que a frase mais repetida nos pequenos grupos, nas quintas-feiras, foi tranquila a minha semana, né? Pois a nossa foi bem impactante, né, pastor? A equipe lá na restauração do apartamento, brincadeira. Deus poderoso. Abra a sua Bíblia no livro de Tiago, carta de Tiago, capítulo 5. Tiago já é coladinho com o apóstolo Pedro ali, depois de Hebreus, lá já vizinho Apocalipse. O último capítulo. Só para adoçar mais aí esse foi tranquilo. A gente, depois da semana toda lá no trabalho, no apartamento, teve uma formatura ontem à noite, saímos mais cedo para essa formatura. E aí hoje pela manhã já o velório da vó da irmã Larissa. E 9 horas cancelamos a EBD, porque não tinha como estar aqui às 8, porque lá o velório era mais cedo. E aí o culto das 9 da manhã e agora aqui, né? Ainda teve aconselhamento depois do culto da manhã até altas horas, né? Mas Deus é bom e nos sustenta com a sua graça, amém? Por isso, glória ao nome de Jesus. Deixa eu dizer uma coisa. Antes de começar, deixa marcado em Tiago 5, versículo 16, a parte, vamos ler logo esse texto. Tiago 5, 16b, vamos lá. Tiago 5, 16b. A oração do justo pode muito em seus efeitos, amém? A oração do justo pode muito em seus efeitos. Quando a gente era novo convertido, lá no finalzinho da segunda metade da década de 80, havia um louvor muito conhecido nas igrejas, ministério infantil. Minha esposa sempre foi envolvida com o ministério infantil, e eles cantavam, e eu tinha que aprender, que eu tocava para ela e tal. E aí aprendi as canções infantis, e tinha uma muito peculiar que dizia assim: se começarmos a orar, este tempo treme. Atos 4:31, lá tremeu o chão. Se começarmos a orar, salvaremos vidas. Se começarmos a orar, este templo treme. Fica a dica. Se começarmos a orar, salvaremos vidas. Elias orou, e o fogo desceu. Dai glória a Deus. Josué orou. O que aconteceu? E o sol parou. E por aí vai, gente. Esse louvor está dizendo o poder, está citando aqui, trazendo à memória o poder que tem a oração de um justo em seus efeitos. Não é isso? Muito pode a oração do justo em seus efeitos. Tiago 5, 16, a parte B. Quero falar hoje à noite sobre os 3 obstáculos da oração. Quem está comigo, diga amém. Isso, os 3 obstáculos da oração. Que bênção, porque parece muito bonito, muito romântico falar de oração, do poder da oração, dos personagens bíblicos e até de alguns ao nosso redor, nossos contemporâneos, ou alguns mais do passado recente. E a gente se anima com aquilo, a gente lê o livro Heróis da Fé, né? Vê como esses homens se comportaram séculos atrás aí, e a gente fica assim impactado, mas no fundo não é a nossa realidade. Amém? Parece que não funciona com a gente. Aí eu disse de manhã sobre o adágio popular: quanto mais eu rezo, mais assombração aparece, não é? Fica mais difícil, mais complicado. Quanto mais eu jejum, quanto mais eu leio a Bíblia, quanto mais eu cumpro as disciplinas, a palavra, o jejum, a oração, a comunhão, mais o negócio aperta, mais as coisas dão errado. Não é assim? Parece que com alguns de nós é assim. Orações ineficazes, ineficientes, irrelevantes, que não muda nada. Eu até brinquei que as nossas orações muitas vezes não expulsam nem uma mosca, quanto mais um demônio, né? Estamos expulsando nem muriçoca, em alguns casos. Meu Deus, 3 obstáculos da oração.
se começarmos a orar. Primeiro obstáculo, a dúvida ou a incredulidade, certo? Vai aparecer no banner aí. A incredulidade é um terrível problema de impedimento para recebermos a vitória nas nossas orações, amém? Quando nós não cremos e ainda assim oramos, pouco ou quase nada acontece, porque a incredulidade ou a dúvida, ela é incompatível com a fé, com essa busca, com essa oração, com essa súplica. Ora, Hebreus 6 vai dizer, 6:11, que aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam, que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, como eu incrédulo, eu vou orar aqui, mas já sei que é não. Um não eu já tenho. Isso não serve no relacionamento com Deus. Esse negócio de o não eu já tenho para Deus não funciona. Tá bom? Então a incredulidade, você vai sem fé, você vai desanimado, você pode ir até fraco, mas desanimado e sem fé não pode. Tem que ter fé. Muito embora há uma ocasião em que os apóstolos vão dizer assim: Senhor, o negócio está tão sério aí, que para a gente cumprir isso aí, vírgula, aumenta a nossa fé. Porque com a fé que nós temos aqui, essa fé rasa, não dá para viver isso aí não. Jesus está ensinando ali uma doutrina pesada, e ele, Senhor, aumenta a nossa fé, que o negócio é chumbo grosso, não é fácil. Então a incredulidade, ela nos impede de conquistar muitas coisas, de vivenciar muitas coisas, de estarmos cheios da presença de Deus, envolvidos no reino, usufruindo, sendo útil, servindo ao reino, por conta da incredulidade. É um impedimento muito grande. Quer ver? Tem um texto aqui em Tiago também, nós estamos no 5, vamos para o capítulo 1, 5 ao 7. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, ore, clame, suplique, né? Que a todos dá liberalmente e não lança em rosto e ser-lhe-á dado. Versículo 5. 6. Peça, porém, com fé, não duvidando, não descrendo. Porque o que descrê ou duvida é semelhante à onda do mar, que é levado pelo vento e lançada de uma para outra banda. O que duvida é semelhante, o que descrê, o descrente, é semelhante à onda do mar, que vai e volta, não tem fixação, ela vai e volta, ora está aqui, ora está ali, ora recua, ora avança. O que duvida é semelhante à onda do mar. 7. Não pense o tal homem e a tal mulher que receberá do Senhor coisíssima alguma. O que duvida é semelhante. Não pense o tal homem ou a tal mulher que receberá do Senhor coisa alguma. Versículo 7. Então vejam que o próprio Tiago, que diz que a fé do justo pode muito em seus efeitos, no capítulo 5, no 1 ele está nos ensinando que essa busca, essa oração precisa ser carregada de fé, de crença, de convicção. Quando Jesus chega lá em Betânia, capítulo 11, o quadro é caótico, o quadro é desesperador ou desesperançoso, o quadro é irreversível, porque o defunto já está enterrado há 4 dias, tivesse bem em coma, desmaiado na UTI, ainda teve, né? Mas 4 dias já sepultado na rocha, então o quadro era terrível. Só que Jesus deixou esse quadro acontecer assim de propósito, para que a glória fosse maior, amém? E ele chega no 4º dia, não chega atrasado. O seu mestre não chega atrasado, amém? E quando ele se aproxima das irmãs do defunto, irmãs que ele amava muito, Lázaro, Marta e Maria, lá em Betânia, que ele pede para ver, que ele pede para ficar a par da situação, a Marta diz assim: Senhor, já está podre, já fede, não tem mais jeito, né? E o Senhor diz assim: eu não te disse, 11:40, que se creres, tu chegarás ao ponto de ver a glória de Deus. Não é só um milagrezinho. Se tu creres, tu terás condições de chegar ao ponto de ver a própria glória de Deus. Tu crê, Marta? Tu crê, Maria? E elas creram, irmãos. Elas creram. E o que aconteceu? Lázaro vem para fora. E Lázaro obedeceu. Então veja que foi preciso fé, acreditar, confiar no poder do Senhor. De outra sorte não teriam presenciado o milagre. Só vê a glória do Senhor, o seu agir, a sua presença, quem realmente crê, confia na sua existência, no seu poder e na sua bondade.
O Salmo 23 termina dizendo que bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Cantamos aqui, né? Tua bondade me seguirá. Então, quando a gente crê, quando a gente confia nesse Deus, bondade e misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida. Eu falei pela manhã que nós não temos motivos, nem temos razões para duvidar de Deus. Amém? Você está comigo? Dá um glória aí para o sono não te pegar aí, né? Vai glorificando, vai acendendo aí. Você não tem, digamos assim, créditos, ou você não tem privilégios, ou você não tem autoridade, ou você não tem liberdade para duvidar de Deus. Você pode até duvidar de Gandhi, Mahatma Gandhi, de Nelson Mandela, talvez até de Fidel Castro, quem sabe de Mikhail Gorbachev na Rússia, porque você não conheceu, não leu, não estudou. Você pode até duvidar que esses personagens existiram, apesar de serem agora do século passado, agora recente. Mas duvidar de Jesus, que você todo dia lê a Bíblia, e há uma montanha de exemplos, de milagres, de histórias. Algum tempo atrás eu escrevi uma frase que diz assim: a Bíblia é um livro de histórias, de promessas, que não está lá, não é um livro volumoso só por causa do número de páginas, é por causa das histórias, das promessas que Deus cumpriu e realizou no passado e quer fazer na nossa vida. Então nós temos todo um rastro, todo um registro de atitudes, de obras que esse Deus fez no passado. Não somente o Deus lá de Israel, em relação ao povo de Israel, no Velho Testamento, mas também o Deus Jesus agora no Novo Testamento. Nós temos razões de sobra, daí ficamos impossibilitados de dizer, de expressar uma incredulidade, porque é tanto milagre, é tanta história, são tantos vestígios que nos cercam aqui na palavra, que nós somos impossibilitados de duvidar do poder. Não temos esse privilégio, esse direito de duvidar da palavra de Deus. Vocês estão me entendendo? A incredulidade não pode fazer parte da vida de um cristão. Porque se você está aqui, é porque Deus operou. Não, é porque eu trabalhei, eu suei, eu me esforcei na semana, eu comprei uma roupa, comprei um sapato, comprei mantimento, paguei minhas dívidas, aí agora eu estou aqui. Não, você está aqui porque Deus permitiu. Você é um milagre. Se não sabia disso, saiba agora. Você é um milagre. Os livramentos que Deus tem dado são milagres que você nem percebe. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. E a gente nem toma conta disso, nem percebe isso. Então não temos o direito de duvidar do Senhor, se Ele deixou registrado quantas promessas, quantos milagres, quantas histórias, e não estão aqui só para aumentar as páginas, mas para nos trazer confiança, como está lá em Romanos 13:15. Tudo que foi dito, escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos fé, tenhamos esperança. Amém? Quando você se encontrar numa situação sem saída, de vida ou de morte, sei lá, um problema, quando você lê a Bíblia, meu problema não é nada diante da vida de Abraão. Essa minha situação não é nada diante do rei Ezequias. Essa minha situação, esse meu problema, nada se compara com Daniel na cova dos leões. Então quando você tem esse referencial, o seu problema, eu sou incrédulo mesmo, preciso me converter. Porque olha o que Deus fez com esses homens. Quem está me entendendo, amém? Nós não temos o direito de duvidar do Senhor. Longe de nós, amém? Se creres, verás a glória de Deus. Por isso que tem alguns vendo a glória de Deus e outros não. Quando você lê os heróis da fé, Hebreus 11, e você vai se deparar com aquela multidão de homens. Quando chega em Moisés, lá no meio do capítulo, diz que ele rejeitou todas as ofertas, as pompas, os privilégios do castelo do faraó. Por quê? Porque ele olhava para o invisível que ninguém via. Eu vejo uma coisa melhor, eu vejo algo maior do que o Egito, algo maior do que aqui o reino de faraó. Eu vejo a glória de Deus. Quem crê verá a glória de Deus. Então Moisés via o invisível, aquilo que a olho nu, olho carnal, não poderia ser visto. Só pela fé Moisés cria. Pela fé Moisés tirou o povo do Egito, porque via
o invisível, e rejeitou ser chamado filho da filha de Faraó. Por quê? Porque ele tinha glória maior, ele via algo maior. Amém, irmãos? O pessoal sempre conta aqui nas pregações, nas tribunas, quando o pastor Billy Graham é convidado por um dos presidentes, uma rainha, se não me engano, da Inglaterra, para assumir um posto político, ele dizia: muito obrigado, mas eu não posso me rebaixar, porque eu já sou embaixador do céu. Não posso me rebaixar. Olha a autoridade do crente, porque eu já sou embaixador do reino, amém? Algo maior, eu sirvo a um reino maior, louvado seja o nome de Jesus. Então não podemos duvidar, se nós temos o registro, tantas coisas escritas, nós somos inexcusáveis, indesculpáveis, né, de duvidar do Senhor, porque nós temos aqui tanta coisa para a gente confiar, tanta coisa para a gente conferir, para a gente aprender, colocar em prática na nossa vida. Deus falou uma vez, 2 vezes eu ouvi isto, que o poder pertence a Deus. Vou repetir esse texto. Deus falou uma vez, 2 vezes eu ouvi, reverberou em mim, o quê? Que o poder pertence a Deus. Salmo 62, versículo 11. Diga comigo: o poder pertence a Deus. Você tem noção o que é poder? O poder pertence a Deus. A nossa noção de poder foi toda projetada, esquematizada, ou digamos, como é que a gente fala no mundo da internet? Não é criada, tem uma palavrinha lá. Mas enfim, tudo que nós sabemos de poder foi nos ensinado através de Hollywood. Quando eu era um adolescente, lá no meu trairi, com meus 12, 13, aí era o que chamava atenção, era o desenho do He-Man. Ele pegava a espada, eu tenho a força. Aí vinha um raio, o negócio tremia, o gato guerreiro virava um tigre, aquele negócio todo. Aparecia o esqueleto, que era o rival lá, né, o demônio lá, e o He-Man ia brigar com o esqueleto, né, lá na cidade Eternia, né, em Eternia. Então, eu tenho a força, eu tenho o poder. E a gente ia engolindo aquilo. A gente não conhecia Mateus 28, por exemplo, 18, 28, 28, 18. É-me dado todo o poder, nos céus e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho falado. E eis que eu estarei convosco no domingo, dia 23, hoje? Domingo 23 de junho, lá na Parquelândia, estarei convosco todos os dias. É-me dado todo o poder. Não ficou nada para o He-Man. Nada para o He-Man. Aí, paralelo também, Hollywood lançou o Homem Biônico, o homem de 6 milhões de dólares. Depois a Mulher Biônica, né? Depois veio o Incrível Hulk, que ele ficava endemoniado, ficava irado, né? Não tinha domínio próprio, rasgava a roupa, rasgava o sapato, David Banner. E a gente ia consumindo esses heróis poderosos. E o Incrível Hulk causava raiva na gente, porque ele não se vingava. Ele apanhava, quando ficava forte, só dava um empurrão no vilão lá e terminava o filme. A gente queria que ele trucidasse o vilão, ele fazia pum, muito forte, né? Não é assim? A gente queria que ele vingasse aquele sofrimento dele. E aí Hollywood foi evoluindo, aí veio os Super Amigos, desenho melhor, aí apareceu a Marvel, né? A DC Comics, né? Ficaram rivalizando, e aí veio coisas mais pesadas, poderes mais sobrenaturais, além do terreno aqui, Super Amigos, gente voando, gente indo para outro planeta, né? Lá para Krypton e coisas desse tipo, lá no fundo do mar, em Atlântida, o Aquaman, e vários heróis nos foram apresentados, e a gente vai consumindo essa noção de poder. Aí vieram aí os Vingadores, mais recente, poder assim, mentiras que absurdas, né? Meu Deus. Aí rivalizando vem os X-Men, já mexendo com o sobrenatural, do outro lado, né? Terrível. Aí vem os Transformers, outros poderes aí que a criançada, adolescente aí. Então a gente é bombardeado em todas as fases. Hoje tem 50 viciado em Transformers. Quer ver lá né? A gente tem essa noção de poder para resolver. Se eu tivesse poder, na verdade é mais do que para fazer justiça, né? O poder que a gente quer é mais para vingar do que para fazer justiça. Justiceiro, né?
Então Hollywood vai nos enchendo com essas coisas e nós não atentamos para a palavra. Uma vez eu ouvi, 2 vezes eu escutei que o poder pertence a Deus e ponto final. Agindo eu, quem impedirá? Aleluia. Todo poder me foi dado no céu e na terra. Você vê que Jesus atribui o poder de Deus a si. Eu e o Pai somos um e acabou a história. Quem me vê o Pai que me enviou. Então nós temos um rastro muito grande, irmãos, de exemplos para a gente não duvidar do Senhor. Amém? Ainda que Ele não tivesse feito nada. Nós tínhamos a palavra que pela fé, como o Senhor falou, bem-aventurados os que não viram, mas creram, amém? Não vimos aqui, mas cremos. Não vimos Ele andar sobre as águas, multiplicar os peixes, ressuscitar Lázaro, apenas cremos na palavra. E Romanos vai dizer, 10:17, a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus, amém? Você não tinha fé até agora, mas a palavra vai gerando fé. Você vai passar a pensar diferente sobre isso. Rapaz, acho que tem lógica. Eu vou começar a crer e o Espírito Santo vai trabalhando, porque a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Então, se é de ouvir a palavra de Deus, troca a televisão pela palavra de Deus. Troca o notebook pela palavra de Deus. Troca tudo que for preciso aí pela palavra de Deus que gera fé. Se o teu problema é incredulidade. Tem gente aqui que não está acreditando em nada que eu estou falando, né? Aí nós tivemos aqui sexta-feira uma palestra sobre a história da igreja. Quem veio aqui sexta-feira? De graça, 0800. A história da igreja. O homem nem entrou no assunto, o professor Denilo. E ele disse uma coisa interessante. A palavra de Deus é mais confiável do que os livros de Aristóteles, de Sócrates, que tem pouco respaldo, não se comparam com a palavra de Deus. Não chegam nem na poeira da palavra de Deus, que atravessa os séculos, que enfrentou perseguição, foi para a Inquisição, foi para a fogueira e continua frutificando, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, contra a minha palavra, amém? Oh, glória a Deus. Não temos razões para duvidar do Senhor. Talvez você tenha até uma caminhada já de fé, anos na fé, mas ainda hoje duvida do poder da ação do Espírito Santo na sua vida. Há situações, você até confessa uma fé, mas há situações que você duvida. Será que é mesmo, meu Deus? Né? Tem domingo que você está uma tocha, tem domingo que você está um palito de fósforo, não é só aquela chaminha, se soprar eu me apago. Tem misericórdia, Senhor, né? Então tem hora que você está um lampião, uma fogueira, e tem dia que é um palito de fósforo, molhado ainda na chuva, que risca e não pega, né? Então não pode ser assim. Você precisa manter a sua fé no Senhor. Se creres, verás a glória de Deus. Daniel 6:25. Então o rei Dario escreveu a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra: a paz vos seja multiplicada. Da minha parte, o rei, é feito um decreto pelo qual em todo o meu domínio, o meu reino, homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo que permanece para sempre. O seu reino não se pode destruir, o seu domínio durará perpetuamente. Ele salva, ele livra, ele opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele salvou e livrou Daniel do poder dos leões. Daniel 6:25-27. Irmão, quem está falando isso aqui é um gentio, é um babilônio. Não é Daniel. Daniel está só escrevendo o que o rei falou. Daniel é o autor do livro, está registrando os acontecimentos, mas a fala é do rei Dario. Daniel está preso na cova dos leões, e o rei passa a noite orando, pedindo clemência a Deus, para Deus ter misericórdia. Ele já havia assinado o decreto, Daniel tinha que ir para a cova, porque os invejosos, a tramóia foi feita, Daniel foi preso, mas era inocente. E aí o rei gostava, amava Daniel, e ele amanhece na cova. Daniel, por acaso Deus te livrou da cova dos leões? E Daniel, bom dia, rei, está tudo em paz por aí? Ué, cadê os leões? Estão dormindo aí. Meu Deus me guardou, meu Deus viu a minha inocência, meu caráter, a minha fidelidade, a minha fé, né? A minha honra, e o Senhor me guardou. Quando o rei escuta isso, o rei decreta isso aqui: todos os homens no meu reino
temam e tremam perante o Deus da Babilônia, assim? Perante o Deus de Daniel, porque Ele salva, Ele livra, Ele opera, Ele faz maravilhas, santo Deus. Um homem gentil que não conhece a Deus dizendo isso, porque Daniel resolveu se posicionar, viver uma fé autêntica, uma fé eficaz, uma fé eficiente, amém? Olha como Mateus 5, 13, 16 tem razão. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, né? Então brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam o poder de Deus e glorifiquem, vejam a vossa luz e glorifiquem a Deus que está nos céus. Foi isso que aconteceu lá em Daniel 6. O rei viu a glória de Deus na vida de Daniel e glorificou esse Deus, amém? Porque Daniel não temeu. Um pouquinho antes você vai ter os 3 amigos dele, Sadraque, Mesaque e Abdenego, jogados na fornalha. Já é outro rei, é o rei anterior, Nabucodonosor. Por acaso Sadraque, Mesaque e Abdenego, é de propósito que vocês fazem isso? Essa rebelião de não se prostrar quando as trombetas tocarem? Pois eu vou dizer uma coisa, se vocês não se prostrarem agora e me adorarem, nós vamos aquecer essa fornalha e vocês vão ser jogados lá dentro. E quem é o Deus que vai salvar vocês? Aí eles respondem assim: ó rei, fica sabendo que se o nosso Deus quiser livrar, bem, se não quiser, não tem problema, nós não te adoraremos nem a tua estátua, nós permaneceremos fiéis, crendo no Deus do impossível, né? E aí eles são jogados, irmãos, são jogados 3, na fornalha aquecida, né? E quando o rei vai olhar, em vez de 3, eles veem 4 pessoas lá. E diz assim: e o 4º homem era semelhante ao Filho do Deus vivo, Jesus, e estava presente lá com Sadraque, Mesaque e Abdenego. Então você não tem motivos. Eu estou tratando aqui de alguns milagres para você ficar inexcusável. Você não tem razão de duvidar do poder da oração, do poder de Deus na sua vida. O Senhor deixou rastros, referências, sinais, maravilhas, até no meio dos ímpios, para aumentar a nossa fé hoje aqui no século 21, amém? Glória a Deus por isso. O Senhor se preocupou em nos alimentar e nos fortalecer. Então que Deus te abençoe, arranque do teu coração toda essa incredulidade. Se vai se aproximar de Deus, vai crendo: Senhor, eu não estou vendo, é impossível, o quadro é irreversível, mas eu não tenho a quem recorrer, eu vou buscar a Ti. Se a palavra diz que Teu é o poder, Tu é a glória, Tu é a honra, Tu é a majestade, Teu é o ouro, Tu é a prata, eu vou buscar esse Deus. Você não vai perder nada, Deus vai te surpreender, amém? Repreenda toda a incredulidade, começa a andar pela fé. A incredulidade vê para crer, mas a fé crê para ver. Repita comigo: a incredulidade vê para crer, a fé crê para depois ver. Primeiro a gente crê, amém? O crente não anda pela vista, anda pela fé, amém? Amém? Louvado seja Deus. Você anda pela fé e não pela vista, não pelos olhos. O que te rege é a palavra de Deus. Está tudo dizendo não, mas a palavra diz sim. Então eu vou pela palavra, amém? Louvado seja o nome de Jesus. Em segundo lugar, nós temos aí a incredulidade ou a dúvida. Segundo obstáculo, nós temos aí a iniquidade no coração. Iniquidade no coração. Aí está um coração todo manchado, né? Todo conturbado, todo doente. Coração doente, coração com maldade, um coração ímpio, apesar de estar na igreja. Apesar de estar na igreja. Coração pecaminoso. Marcos 12, a partir do 28, um escriba. Quem eram os escribas? Os que escreviam a lei, copiavam a lei. Um homem lá da religião judaica, ele chega para Jesus e diz: Jesus, qual é o grande mandamento? Primeiro e grande mandamento. O Senhor diz: ouve Israel, o Senhor Deus é o teu único Deus. Portanto, amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. Este é o maior mandamento. O escriba fica de boca aberta. Ouve, ó Israel, o Senhor é o teu Deus único, portanto amarás o teu Deus de todo o teu coração. Ou seja, não há brecha no seu coração para outros deuses, para outras coisas, para maldades, porque não combina com o coração regenerado. Então o coração pecaminoso, ele impede a sua vitória. Talvez você até, o seu problema não seja incredulidade, você até que crê, mas o coração está contaminado. O coração foi bombardeado de ódio, de rancor, de inveja, de ira,
de ciúme e tantas coisas mais, de adultério. Então o seu coração está com iniquidade. Deus não vai operar, não importa o quanto você ore. Vamos respaldar isso? Salmo 66, 18. Se eu abrigar a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Vou repetir. Se eu atender, abrigar, guardar, reter, permitir a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. 62, 6, verso 18. Não importa o que eu faça. Pode dar um dízimo aqui de 90%. O Senhor pede 10, eu vou dar 90%, mas se o coração tiver com iniquidade, o Senhor não vai te ouvir por conta dos 90% que você dá aqui na oferta. Eu vou morrer de trabalhar para o Evangelho. Se o seu coração tiver pecaminoso, tiver guardando mágoa, rancor, ira, iniquidade, projetando mal contra o seu semelhante, o Senhor não te ouvirá. Esse texto é o oposto de João 15, 7. Se as minhas palavras estiverem em vocês, pedireis o que quiseres, e vos será feito. Se as minhas palavras estiverem em vocês, no coração, vocês pedirão o que quiserem, e vos será feito. Olha que promessa, irmão. Olha que desafio. Se estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós. Por isso que Paulo escreve aos Colossenses 3,16. A palavra de Cristo habite ricamente em vossos corações. Ricamente quer dizer abundantemente. Transborda a palavra no seu coração. Quem aqui é capaz de levantar e citar 10 versículos de cor? 10. Eu já contei isso aqui e vou contar de novo. A gente estava aqui na igreja, no velório. E sabe que velório, a madrugada é longa, né? Toma chá, come creme crack, bebe café, toma sopa, bebe caldo e o velório não termina. A noite, amanhã não chega, né? E todo mundo foi embora, eu fiquei ali com o defunto e alguns familiares. Gente da irmã Fátima aqui, lá do Quintino Cunha, do Vila Velha. Já faz o quê? Uns 8 anos, 6 anos. Antes da reforma aqui. E aí, para mim distrair o povo, já tinha alguns assim e tal, da família. Vamos fazer aqui uma roda? Vamos brincar de Bíblia? Eles vieram para lá. Eu não conhecia nenhum, ficaram por aí, tudo adulto, né? Vamos começar a dizer versículo. Comece por mim, eu citei um. O próximo. Aí, gente, na segunda rodada ninguém tinha mais versículo. A segunda rodada, ou seja, conheci 2, 3 no máximo. Então a palavra de Cristo habite ricamente, não na memória, mas no coração, na boca, na vida. Exale o amor de Deus na nossa vida. Esteja cheio da palavra. É o que o texto está querendo dizer. Para a gente confiar nesse Deus, para esse coração ser limpo, essa palavra precisa morar no nosso coração. Amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu coração, com todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. O coração precisa estar cheio da palavra de Deus. Não posso abrigar o mal no meu coração. Isso vai impedir que a bênção chegue. Eu creio bastante, mas o coração está com maldade, Deus não vai ouvir. Então não abrigue, não guarde, não dê guarida, não alimente. Sabe aquela dica que eu dou, fica a dica? Uma delas foi Efésios 4,17. Não deslugar o diabo. Quem lembra dessa dica que eu dei lá? Né? Não deslugar o diabo, né? Não entre na carne, não dê maldade no seu coração, não abra espaço, não negocie, não dê legalidade. Isaías 15:6. Por isso, quando vocês estendem as vossas mãos, eu escondo de vocês os meus olhos. E ainda que vocês multipliquem as vossas orações, eu não as ouvirei. Eu não as ouvirei, porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue. Versículo 15. Pode dizer um amém? Remédio: purificai-vos, lavai-vos, tirai a maldade dos vossos atos diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Verso 16, vou repetir: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Verso 16. Isaías falando ao povo do porquê Deus não responder o povo de Israel. Se você for ler alguns salmos, o salmista vai reclamar essa presença de Deus. Por que, Senhor? Tu não foste com Moisés?
A tua aliança lá com os profetas, com os patriarcas, por acaso o Senhor se esqueceu de nós? Tem misericórdia, faz de novo, Senhor. Os salmistas estão com saudade quando Deus operava. Aí Isaías responde: porque as vossas maldades, as vossas mãos estão contaminadas de sangue. Por isso eu afasto os meus olhos, meus ouvidos de vocês, eu não ouço vocês, ainda que vocês multipliquem as orações. Sabe quando Jesus diz assim, Mateus 6, não useis de vãs repetições quando vocês forem orar, na oração do Pai Nosso. Ele começa dizendo assim: não useis de vãs repetições. Não é esta oração repetida, contínua, essa busca, não é essa repetição que Jesus fala. É que o judeu tinha o costume de dizer a mesma coisa, a mesma frase, vãs repetições, decorado, já era automático. E a oração é algo espontâneo. Não pode ser automático, copiado, aprendido. Embora se copie alguma coisa de bom, você injeta na sua oração, você anexa a sua oração, a sua maneira de orar. Mas não é uma coisa copiada, um padrão, certo? São vãs repetições. É chamado no grego de batalogos, se não me engano, alguém pesquisa aí. Vãs repetições, batalogos, repetir, tagarelar, a mesma coisa. Deus não escuta, ainda que vocês repitam, aumentem, multipliquem. Vamos fazer 30 dias de vigília no mês de julho aqui. Deus não vai ouvir, não vai se mover, se nós abrigarmos maldade no nosso coração. Quem está me entendendo, diga amém. Por outro lado, se a gente liberar o coração, antes de se ajoelhar, Deus já manda a resposta. E acontecerá que nos últimos dias, antes que clamem, eu ouvirei e estarei com eles, aleluia. Antes que clamem, quando o nosso coração está preparado, está lá em Malaquias isso. Quando a gente está preparado, o coração está liberado, está puro diante de Deus, está sem incredulidade, sem maldade, antes de clamar, eu ouvirei as suas petições. Oh Deus poderoso, você quer desse lado ou quer do outro lado? Você quer clamar, multiplicar as orações, insistir e não acontecer nada? Ou quer antes de clamar, Deus já está resolvendo a causa, amém? Oh, glória a Deus! Purifica o teu coração, lava a mão, purifica, tira, cessai de fazer o mal. Você contou quantos verbos eu disse aí? Lavai-vos, purificai-vos, limpai-vos, cessai, né? Tudo é verbo. E tudo a primeira conjugação, né? Limpar, cessar, parar, purificar. Incrível como Deus exige de nós uma mudança de atitude. Ou continuar insistindo, quebrando cabeça. Meu Deus, por que Deus não responde? Fulano é abençoado, só acontece com fulano, só acontece com ciclano. Como Deus usa esse rapaz, como Deus usa essa moça. Meu Deus, o ministério de fulano, a direção de fulano, e o meu nada. Quem sabe, você até crê, mas o coração está abrigando maldade. Tem um texto de Jeremias, que Deus diz assim para Jeremias: Jeremias, não ore por esse povo, porque ainda que Daniel e Samuel viessem pedir por esse povo, eu ainda não ouviria. Gente, para Deus rejeitar Samuel e Daniel, ainda que Daniel e Samuel viessem orar diante de mim, eu ainda não ouviria este povo, porque é casa rebelde, é vaca rebelde, o Senhor diz lá em Jeremias. Conosco, quando nós estamos rebeldes, o coração maquinando, eles projetavam mal contra o vizinho, já amanhecia fazendo lei injusta, muito parecido com o dia de hoje, já amanhecia invejando, sabe, fazendo mal, maquinando mal. Como é que Deus poderia ouvir uma situação dessa? Deus não compactua com o mal, com o coração pecaminoso. Deus quer um coração puro, aleluia. Recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça, retribuiu-me o Senhor conforme a pureza das minhas mãos. Salmo 18, versículo 20. Recompensou-me o Senhor segundo a minha justiça, de acordo com a pureza das minhas mãos. Eu sou inocente. Eu achei legal o pastor Eliseu da MOB. Eu não sei se ele disse aqui na tribuna ou foi em alguma mídia. Eu acho que o Pedro lembra desse dia. Acho que foi aqui que ele cantou violão. E o Beleléu, né? Ele cantou o Beleléu. Cadê o Pedro? Cantou o Beleléu. Aí ele disse assim: irmãos, eu sou brasiliense, mas sou inocente, em nome de Jesus. Eu nasci em Brasília, mas sou inocente, em nome de Jesus. Entenderam, né? Então a inocência, não importa onde nascer, né? O salmista está orando aqui no 18, 20.
O Senhor me recompensou conforme a minha justiça, retribuiu-me conforme a pureza das minhas mãos. Salvação diferente de recompensa. Salvação é uma coisa, recompensa é outra coisa. É para quem trabalha no reino, para quem busca, para quem clama, para quem procura, para quem tem sede de justiça. O Senhor recompensa com galardões indizíveis, como diz lá em Coríntios: aquilo que o ouvido não ouviu, aquilo que o olho não viu, nem desceu, nem subiu à mente, o coração do homem, são essas coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Para você, meu querido. Então tira a incredulidade. Se o acesso a essas coisas que nem ouvido ouviu, nem olho viu, nem mente imaginou, se é para você e a incredulidade está impedindo, o coração maldoso está impedindo, meu Deus. Eu citei aqui o exemplo do general Naamã. O general Naamã da Síria, ele é leproso, se não me engano, 1 Reis capítulo 6. E a empregada dele é uma escrava judia. E aquela moça lavando a roupa do general, do seu patrão, por certo, no dia a dia, ela percebe que o seu chefe, o general, o dono da casa, é leproso. Porque a roupa fede, as feridas, as chagas, a medicação, os processos na casa. E ela chama a patroa, a esposa do general, diz: olha, se o meu senhor fosse lá em Israel, lá tem um profeta que quando ele ora, a oração de um justo muito pode seus efeitos. A menina já conhecia esse texto. Uma garota escrava judia em terra alheia, numa casa alheia, aconselha a sua senhora. E ela chama o marido: meu filho, olha, aquela empregada lá que tu trouxe lá como escrava, ela disse que na terra dela tem um profeta, que quando ele ora, e por que você não vai lá tentar? E a gente, a Bíblia não fala como é que foi a conversa lá, né, as idas e as vindas, mas o homem concorda, reúne ali e vai atrás do profeta em Israel. E quando ele chega, manda um recado para o profeta, ele atravessa a fronteira lá na Síria, e quando o profeta responde, diga a ele, o profeta Eliseu, que vá lá no Rio Jordão, dê 7 mergulhos e pronto. Quando o rapaz chega com o recado: ô general, bom dia, bate continha. O profeta disse que se eu fosse lá mergulhasse e estava resolvido o problema. Ele se revoltou, se indignou, praguejou contra aquele profeta, contra o próprio rei que permitiu que ele fosse, até com ele mesmo. O que é que eu vim fazer aqui com esse bando de soldado, guarda de segurança, toda aquela estrutura, um sol quente, leproso, as feridas, meu Deus. E ele quer voltar sem a bênção. E os próprios soldados aconselham ele: mas general, que custa mergulhar no rio aí, né? Mas lá não tinha rio mais limpo, por que ele mandou mergulhar nesse rio? Resumindo, ele atende à opinião dos soldados, mergulha no rio e é curado e é sarado. Ele é limpo das lepras, trazendo para nós hoje essa questão do coração puro. Nós precisamos mergulhar não no Rio Jordão, mas naquele que é a fonte da água viva. Diz que em alguns lugares há águas que curam, e a gente até que canta, né, algumas coisas referentes a Cristo. Ele é a água que cura, ele é a água que sacia. Não há remédio na farmácia, laboratórios não fabricaram ainda nada que vai te purificar, que vai santificar as tuas mãos, purificar o teu coração, que vai cumprir esses 4 verbos que a Bíblia exige aqui: purificar, limpar, né? Está limpo diante de Deus. Nenhum remédio da terra, só o sangue de Jesus é capaz de te limpar, de te dar condições de te aproximar de Deus. Você que está contaminado, seu coração está sujo, não há medicação, não há vacina, não há antídoto contra o pecado, contra a maldade, contra a inveja, contra o ciúme, contra a ganância, contra a violência, contra o adultério. Só o sangue de Jesus. Infelizmente, você não pode comprar em nenhum canto. Ah, vou na igreja tal, fazer 200 campanhas tal. Não tem que passar pelo sangue de Jesus. Purificai-vos, lavai-vos, embora a ação seja sua, o esforço seja seu, a operação é do Espírito Santo. Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, manter o nosso coração puro. Aí assim, quando a gente orar, antes que clame, o fogo vai descer do céu. Amém? Quem está me entendendo? Glória a Deus. Aí Isaías vai trazer um texto que a gente lê, um texto muito complicado,
que ele vai dizer assim: ainda quando vocês estão buscando a Deus, e essa distância que o pecado faz entre vocês e Deus, é porque as nossas ações, o nosso comportamento, a nossa espiritualidade, a nossa fé cristã, a nossa vivência na igreja, é como trapo de imundície. Você sabe o que é que Isaías está dizendo? Tem aqui pessoas que fazem teologia. Quando Isaías usa trapo de imundície, para comparar a nossa justiça. Eu sou bom, eu dou esmola, eu dou o dízimo, eu leio a Bíblia, eu jejum, eu não perco um culto. Essa nossa religiosidade, Deus chama através de Isaías de trapo de imundície, sem o sangue de Jesus. Ele está dizendo, panos de menstruação. Chocou? A nossa justiça é panos que mulheres usam na sua menstruação. E eu já tive esposa, quando não podia comprar absorvente, o pano mesmo. Né? Tenho filha, isso não escandaliza a gente. Panos de imundície, trapos de imundície. Ixi, agora está ruim, porque eu achei que eu era tão bonzinho. O pastor não está vendo, a pastora não vê, o meu líder do ministério não está vendo. Estou aqui. A nossa justiça, por isso que ele vem o apelo: purificai-vos, lavai-vos, fica debaixo da fonte, a fonte está jorrando. Hoje a graça está sendo derramada para purificar, para limpar, para te condicionar a estar diante da presença de Deus com mãos limpas. O Senhor me recompensou pela pureza das minhas mãos. Eu não ando maquinando mal, eu já não amanheço pensando mal, escrevendo leis injustas, planejando, maquinando. Não. Eu amanheço no devocional pedindo a graça e a misericórdia do Senhor. Senhor, me lava neste dia, me dá vitória, que teu Espírito Santo seja derramado sobre a minha vida. Você pede assim, e não maquinar o mal, coração maldoso. Depois vai orar, pode morrer de orar, multiplica as orações. Deus não escuta, mas precisa parar e limpar o coração através do sangue de Jesus, através do arrependimento. Louvado seja o nome de Jesus. Em último lugar, nós temos aí a incredulidade, nós temos aí o coração maléfico, um coração mau. O que é que diferencia Judas dos 11 apóstolos? Coração maldoso, né? Judas não precisava de fé, ele tinha fé. Não era incredulidade, era o coração pecaminoso. Jesus fazendo, mostrando, lavando os pés dele, dando pão e o vinho para ele, e ele maquinando: vou vender por 20 moedas de prata. Eu quero é lucro, eu quero é ter. Está entendendo? O cara tinha um coração mau. Então, terceiro lugar, outro obstáculo para terminar. Diga comigo: o egoísmo ou a satisfação pessoal. Diga comigo: egoísmo ou a satisfação pessoal. Esse obstáculo também é terrível na nossa vida. Ainda que nós creiamos, ainda que nós tenhamos um coração puro, se eu for egoísta. Como é que eu posso ter um coração puro e ser egoísta? Pode. Se a sua oração, por mais legítima que seja, ainda for em benefício próprio, Deus não vai atender. O egoísmo impede que a bênção chegue até a sua casa. Deixa eu explicar aqui uma coisa para você. Quando a gente fala de oração, a gente precisa ter duas dimensões. A oração propriamente dita da petição, como objeto de petição, como veículo, meio pelo qual conversamos com Deus, para pedir mesmo. Pedi, dá-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei, abre-se-vos-á. Mateus 6, fala isso, Mateus 7. Então é um veículo, um meio de a gente buscar a Deus em prol das bênçãos, do dia a dia, das nossas dificuldades. Mas a oração não é só isso, ela tem o lado B. A oração é intimidade com Deus, que deve ser o primeiro lugar. Primeiro, para manter intimidade com Deus. Você nunca vê Jesus orando: Pai, me dá isso, Pai, faz assim. Não, Pai, eu te louvo, obrigado, Senhor, Deus, tu és Deus. Jesus começa a adorar o Pai, ele manifesta a intimidade, depois ele entra na petição. Então, primeiramente a oração, antes de ser um método, um veículo para atrair as bênçãos de Deus. Que infelizmente foi nos passada a cultura de que Deus é um armazém. Lá é um atacadão no céu. Pode pedir, a oração é só para isso, não, irmãos. Isso aí é o segundo lugar, é consequência da intimidade do primeiro passo. Eu desenvolvo a intimidade, não é isso, irmã Fátima? Eu desenvolvo a intimidade, um dia a dia, através da oração. É uma disciplina, assim como a leitura da palavra, a meditação, o congregar,
o servir. A oração é um veículo que você vai manter relações com Deus. Aí depois dessa relação com Deus, que você expande ela para a vida horizontal. Primeiro vertical, depois horizontal. As causas, as necessidades, você conta para Deus. Amém? Então, o terceiro lugar aqui nós temos esse egoísmo, ou a satisfação pessoal. Acredito, quem gosta de frase, lá vai uma. Acredito que um dos nefastos equívocos da igreja brasileira tenha sido o da competição, em vez da cooperação. Vou repetir. Acredito que um dos nefastos equívocos da igreja brasileira tenha sido o da competição, em vez da cooperação. Competição fala de quê? De umbigologista, né? Umbigologismo, né? É eu e mais ninguém. É a minha casa, é a minha igreja, é o meu carro, é o meu trabalho, é o meu salário, o meu dinheiro, é a minha vida e nada mais. Cadê o banner da? Olha aí, o egoísta aí, né? Sozinho lá. Os três não, a multidão não, é eu sozinho. Só um resolve, ele é o cara. Sabe lá o RC? Esse cara sou eu, é o cara. O egoísmo, né? Eu até brincava com o Marcelo e com a Rosa aqui do salão, que eles, algum tempo atrás, aqui, agora na pandemia, eles tinham aquele carrinho que só cabe dois. Parece um carro de mão, desse tamanhozinho, só cabe dois. Eu disse, Marcelo, que carro lindo, pena que é carro de egoísta. E como assim? Só cabe dois, cara, não dá para dar carona para ninguém. Só tu e a esposa, é carro de egoísta, né? Brincando com ele. Aquele carrinho pequeno, o Smart, né? O importado. Então o egoísmo é a satisfação pessoal. Se eu estou orando fervorosamente, crendo que Deus vai fazer, mas é para bens pessoais. Bora fundamentar isso. Tiago de novo, Tiago 5, Tiago 1, Tiago 4, de 1 a 3. É a argumentação da causa da desunião na igreja. De onde vêm as guerras, meus irmãos? As pelejas no meio de vocês? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Vocês cobiçam e nada têm. Matam e são invejosos e não podem alcançar nada. Combatem e guerreiam e nada têm, porque não pedem. Pedem e não recebem, porque pedem mal, para gastar em vossos próprios deleites. Tiago 4, do 1 ao 3. Pedem e não recebem, porque pedem para gastar nos vossos próprios deleites. Ah, Senhor, se tu me desse 10 milhões. Ah, Senhor. Ah, um pix de 1 milhão, Senhor. Ah, Senhor, se caísse num pix aí. Para gastar nos vossos próprios deleites. Você não vê projetos, não escuta projetos, Senhor. Se tu me abençoar, Senhor. Eu lembro de Jacó agora, Senhor. Eu estou fugindo do meu irmão, fugindo lá das perseguições aqui do meu tio, a vida que as coisas que me aprontou, que eu mesmo aqui estabeleci, que eu semeei, mas se o Senhor for comigo, botou uma pedra ali, dormindo ali, quando eu voltar, que eu chegar em paz, de tudo eu te darei o dízimo, vou repartir contigo, Senhor, eu vou acreditar a tua operação, ao teu mover, ao teu agir, foi tu que fizeste, se o Senhor me livrar, for comigo, me trazer, me levar e me trazer, de tudo que o Senhor me der, eu te darei o dízimo. Então e aí no final, é legal a história de Jacó, porque no final lá no livro de Gênesis, ele sai com essa proposta para Deus, só com a mochila nas costas, só com a mochila nas costas. Quando ele volta, irmão, é 2 esposas, 12 filhos, uma carrada de jumento, de camelo, de boi, de escravo, uma fazenda riquíssimo, porque ele fez um voto com Deus, se o Senhor for comigo, me abençoar, foi sozinho, desempregado, fugitivo, voltou o Senhor, cheio de escravos, cheio de bens, para repartir, sempre para repartir. O egoísta só pensa nele, O cristão autêntico, o temente a Deus, ele já pensa no reino, ele já está vendo lá na frente, rapaz, se isso aqui acontecer, sabe, tá? Vez quando eu escuto alguém mais íntimo, vez por outra, viu pastor, fecha os ouvidos aí, rapaz, se Deus abrir a porta, eu vou dar um carro que presta ao meu pastor. Já ouvi isso aqui, vai orando aí. Se Deus me abençoar, rapaz, não aguento mais. Olha o carro problemático esse do pastor. Se Deus me abençoar, eu vou dar um carro, e é um carro bom. Sou o Senhor, escuta teu servo. Propostas boas, sabe? Esse não é um bigologista, é egoísta. Esse está querendo repartir, está querendo abençoar. Então, fica essa dica para nós aqui, que nós guerreamos nossos membros, porque são carnais,
querem satisfazer seus próprios interesses. Eu estando bem, o resto não importa, né? Ele vem, procura o melhor lugar, ele não ajuda em nada, não serve em nada. O primeiro que chega, até eu dei exemplo de manhã, tá ali. Gente, quem já bebeu água aqui no bebedouro ali? Vocês estão com mentira, que é todo mundo lá na fila com um copinho lá enchendo que eu vejo. Vocês sabem que aquele bebedouro não enche com a paz do Senhor? Paz do Senhor, bebedouro. Não. Tem que ir lá na cozinha, pegar uma faca, pegar o garrafão, transportar até ele, abrir, tirar a tampa, despejar, esperar encher, pegar outro, pega 3 cargas, para poder ter água à noite. Eu já bebi minha garrafinha, quem quiser que fique com sede, quem quiser que fique no calor, fique no quente. Não, irmãos, estamos aprendendo que nós servimos, nós lavamos os pés uns dos outros. Vamos para a palavra? Glória a Deus. Filipenses 2, 3, 4, nada façais por contenda, ou por ambição, por vanglória, por ambição, por egoísmo, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmos. Eu não sou nada, não sou ninguém, não sou o cara, quem é fulano, quem é beltrano, Deus abençoe. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada um para também o que é dos outros, em comunidade. Quantas vezes nosso pastor já pregou aqui, Atos 2, 42, vivia união, de casa em casa, partia o pão, repartindo cada um e ninguém tinha necessidade. Pense no comunismo bom esse aí, de repartir voluntariamente com quem não tem. Aí diz o texto, e ninguém passava necessidade. Como é que passa se todos estão ajudando? Que quem tem reparte. Não é o comunismo de chegar, se apossar e tomar, expulsar. Esse não é bíblico. O bíblico é aquele que você reparte voluntariamente. Meus irmãos, a fé sem obras é morta. Tiago de novo. Como alguém pode bater na tua porta? Ei, irmão, lá em casa não tem nada. Nem arroz branco, nem um tempero, nem um ovinho lá. Aí você abre o seu armário, acabou de chegar do cometa, da megação da Frangolândia, não cabe nada lá. Irmão, vem amanhã, Deus te abençoe, viu? Essa fé é morta, esta fé é até diabólica, está em desacordo com a palavra, é egoísta, não produz vida, pelo contrário, produz morte. E o provérbio vai dizer lá várias vezes, aquele que retém, aquele que esconde, aquele que prende, que se nega a repartir, um dia também vai pedir, vai clamar, vai querer que alguém reparta e não vai achar. Mas aquele que dá deliberadamente, quanto mais dá, mais recebe, mais Deus multiplica, amém? O azeite da viúva, enche as vasilhas, menino, vai dando, vai repartindo, vai enchendo, cadê? Acabou as vasilhas, acabou o azeite, esgotou, encheu, transbordou, amém? Então o egoísmo nos impede. Sonde o seu coração, para que você está orando por esta coisa, por esta bênção, por esta vitória? É por vanglória, é por egoísmo, por vaidade, ou é para repartir, para ser bênção? Interessante que isso se dá até no reino espiritual. O Senhor me dá o dom da palavra, me dá autoridade sobre os demônios, mas é para se apresentar. É um egoísmo, uma vaidade, uma vanglória, e o texto está dizendo, nada façais por vanglória, mas considerai os outros superiores a si mesmo. Glória ao nome de Jesus. Então é muito importante a gente fazer essa sondagem e repreender esse maldito egoísmo, porque Deus não se agrada. Vou terminar com Atos capítulo 10. O contrário do egoísmo, diga comigo, egoísmo diferente de altruísmo. Altruísmo é aquele que quer ver o outro levantado, ele é altruísta, sabe? Quer ver o outro. Não vou elogiar, não, eu não vou ajudar, não vou ensinar, não vou compartilhar, porque ele vai ficar melhor do que eu. Sabe, irmão, terminou o culto da manhã, eu estava exausto. Eu aqui pregando as minhas carnes tremendo. Eu não sou lá essas coisas, né? Mais osso do que carne. E foi 1 hora de louvor em pé, o pastor aqui, Deus usando, eu no teclado, ele no violão. Quando terminou o culto que eu preguei, que eu desci, uma família veio me abraçar, e a moça deles toca teclado. Eu disse, minha filha, tenha misericórdia. Usa esse bicho aí, é para você esse teclado. Te apresenta, criatura, né? Socorre-nos, passa a Macedônia e nos ajuda. Porque não é possível reduzir a 3, 4. Estamos aqui hoje, eu sei virar a luta que foi aqui.
a boa vontade, a dedicação. O cara enterrou a sogra, agora há pouco, a avó da esposa, mas vem para o ensaio à tarde, pega o violão, enfrenta vocês, alguém ainda critica, o louvor ruim hoje. O outro está operado, irmão, cirurgiado em casa, nosso guitarrista, nosso músico. Pelo amor de Deus, você tem dom, não fica para ti, não enterra, não esconde, tu vai prestar conta com Deus. O egoísta que esconde o talento, se eu recebi só um, eu enterrei, está aqui, viu, Senhor? Não produzi nada. Maldito serás, amarre pé e mão e joga no fogo. Foi a resposta do servo, do Senhor. Amarra pé e mão e joga no lago de fogo. Porque o que recebeu 2 me deu 4. O que eu dei 5 me deu 10, multiplicou. E esse enterrou, egoísta, ficou para si. Sabe grego, sabe francês, sabe português, sabe não sei o que, sabe não sei o que, não sei o que, não sei o que mais. É sabido, sabidíssimo, mas não reparte. Não reparte, não está disponível, não se pode contar. Fica a dica, reparta. Eu quero terminar com esse texto, Atos 10. O centurião Cornélio, romano, chefe de 100 soldados romanos, oficial romano, ele era piedoso, ele era temente a Deus, ele fazia esmolas e buscava a Deus todos os dias. Um ímpio, um gentio, uma nação estrangeira, um governante da Cesareia, cidade judia, lá na Palestina, uma cidade de Israel, Cesareia. Esse centurião, chefe do quartel, temente a Deus, piedoso ele e a sua família, diz o texto, 10, 1 e 2, temente a Deus, piedoso com a família, fazia esmolas, repartia o que ganhava no Império Romano como oficial, e de contínuo buscava a Deus. Quem é que fazia isso lá? Jó capítulo 1. Gente, um homem ímpio, praticando essas coisas. Ora, não deu outra, um dia nessas orações que ele fazia todo dia, aparece um anjo e diz, manda chamar Pedro. Pedro está bem aqui pertinho em Jope, ele vai te dizer tudo que tu precisa para a tua salvação. Porque apesar da tua religiosidade, apesar da tua piedade, apesar das tuas esmolas, apesar do teu devocional todo dia, é necessário ouvir a palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir, não é pelas obras. Amém? Oh, aleluia. Pedro chega ali, prega para ele, e naquele dia ele batiza centurião, com mulher, com filho e tudo, e há uma festa em Cesareia. Porque um ímpio que não era judeu entendeu que não podia guardar para si, precisava repartir. Ontem eu estava no Cometa e o Valdones mandando ver na sanfona. Onde você for agora é festa junina, né? O supermercado, as músicas são tudo juninas. E lá está o Valdones na sanfona. Isso não sou do Cometa, né? Era um shot. Ajuda teu irmão nessa linda caminhada, porque o pouco com Deus é muito, muito sem Deus é nada. Eu achei aquilo interessante. Só gravei essa parte, é um shot. Ajuda teu irmão nessa longa caminhada, o pouco com Deus é muito, muito sem Deus é nada. Só me gravei isso. Eu fazendo as compras e ouvindo o Valdones cantar. Mas que coisa decente. É quase um versículo da Bíblia, né? É um versículo. Deus abençoe o Valdones. Não estava cantando esculhambação, pornografia. Ajuda teu irmão nessa longa caminhada, porque o pouco com Deus é muito. 2 moedinhas. Ei, Jesus diz assim, essa mulher deu mais do que todo mundo. O pouco com Deus é muito. Eu só posso dar 1 quilo de arroz na cesta do amor. Deixa eu lhe dizer uma coisa, é só 1 quilo de arroz, mas que seja o melhor arroz da prateleira, em nome de Jesus. O arroz que você come, que a gente recebe cada coisa, irmão, que nem porco quer. Seja gentil, generoso, abençoar, mas com o melhor. Pode ser só 1 quilinho, meio quilo de açúcar, mas é o demerara, é o melhor que tem, o mais caro do mercado. Amém? Então esse homem compreendeu, foi abençoado. Vou terminar com essa frase. Você não precisa sobreviver apenas com a amostra grátis da fé. Você tem a graça e o poder do Espírito Santo, grão de mostarda. Fiz agora aqui à tarde sentado. Você não precisa sobreviver com a amostra grátis da fé. Sabe o que é a amostra grátis? Aquele negocinho que você vai no médico. Aí ele, não, tem aqui uma amostra grátis, aí te dá 4 comprimidos genérico lá, que custa não sei quanto. Eu tenho aqui já fazendo propaganda do medicamento do laboratório. Amostra grátis. Nós estamos vivendo dia após dia de amostra grátis na fé.
Só uma coisinha ali, umas gotinhas, podendo mergulhar nas profundezas do Espírito. Nós temos a graça e o poder do Espírito Santo, amém? Para desfrutar todos os dias, não mais para expulsar uma muriçoca e uma mosca, mas te dizer: vento, te acalma, demônio, sai desta vida, deixa esta vida. Essa família vai ser abençoada, liberta e curada, proclamando o reino de Deus, aleluia. Ontem a gente viu lá no casamento, Casado para Sempre, no jantar, o irmão Gleison apresentando seu pai e sua mãe, um homem viciado nos jogos, e ali entregando a vida, casando com a esposa diante do pastor Tiago, ali na cerimônia religiosa. Que bênção, porque ele insistiu com o pai em trazer, em convidar, em levar para o seminário, e lá eles estavam se formando no Casado para Sempre. Muito pode a oração de um justo em seus efeitos, pode não acontecer agora instantâneo, mas Deus está fazendo. Se você se posicionar contra a incredulidade, contra a maldade no coração e contra o maldito egoísmo que só quer para si, fique de pé na presença de Deus, aleluia. Nós vamos orar. Senhor nosso Deus, queremos te glorificar nessa noite, Senhor. Obrigado pela tua palavra, pelos louvores, obrigado pelo teu Espírito Santo, Senhor, operando, Jesus. E aqui nós temos o teu rebanho, essas mulheres, esses homens, rapazes e moças, ó Pai, ouvindo, te glorificando, te exaltando, Senhor, que certamente um desses três obstáculos tem prevalecido, tem sido se sobressaído na vida, impedindo as orações, retardando a bênção, Senhor, igual aquela cidade que te expulsou. Saia daqui, nós não queremos que o Senhor faça milagre aqui, nós não cremos em você. E diz o texto que o Senhor não fez quase nada ali, por causa da incredulidade daquele povo. Perdeu a bênção, perdeu a vitória, porque não acreditou no filho de Maria e José, no Nazareno ali, Senhor, que podia resolver todos os seus problemas. Lava o nosso coração, Senhor, arranca a incredulidade, arranca o pecado, a maldade, arranca a inveja. Nós queremos orar sem impedimento na tua presença, queremos comprovar esse texto que o teu servo escreveu. Muito pode a oração de um justo em seus efeitos. Queremos experimentar, Senhor. Chega de viver de amostra grátis, de gotinhas, ó Pai. Nós queremos experimentar as profundezas do teu Espírito Santo, como profetas, como mensageiros, como levitas, como teus servos, Senhor. Arranca, Pai, de nós todo impedimento e nos dá vitória. Queremos presenciar o teu poder em nossas vidas, para a glória e louvor do teu nome. Aplauda ao Senhor bem forte, glorifique e exalte o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Podemos se assentar rapidinho? Aleluia. Aleluia. Pergunta para quem está ao seu lado assim: qual o ambiente ideal para o milagre? Jesus pode transformar qualquer ambiente, em qualquer momento da vida. Às vezes nós pensamos que o ambiente certo tem que ser assim. Deus pode te usar como um poder e graça de uma forma grandiosa e poderosa. Deus às vezes está fazendo algo ou usando você e você nem sabe o que Deus está fazendo. E às vezes nós queremos determinar o lugar, o tempo, o horário e a forma. Às vezes nós falamos: não, quando o Senhor fizer isso eu vou fazer. Mas quando Deus agir assim eu vou fazer. O missionário fez uma viagem com a família essa semana e ele descobriu algo que aconteceu há 35 anos atrás, que ele não sabia, e como Deus tinha usado ele com ousadia e graça. Naquela época, hoje ele é viúvo, naquela época ele não era nem casado, recém-convertido, foi para um velório, e naquele velório ele tomou uma atitude, uma ação de ousadia. E 35 anos depois ele foi descobrir o que aconteceu naquele dia. E para muitos parecia um ambiente que não era propício para um milagre. Para muitos parecia que o menino era muito novo na fé para falar ou fazer alguma coisa. Mas ele sentiu de Deus que ele podia fazer alguma coisa naquela noite. E ele se colocou à disposição para fazer a diferença. Deus nos chama hoje para fazer o que precisamos fazer,
com aquilo que temos, no ambiente que estamos, para que a glória do Senhor se manifeste. E para que as irmãs não vá para casa com dúvidas sobre o que aconteceu, eu vou te pedir para você contar o que aconteceu. Jesus. Amém. Vocês querem ouvir? Ah, glória a Deus. Desde que a mamãe morreu, em 2017, para quem não sabe, meu sogro morreu em março, a minha mãe em setembro e a minha esposa em novembro. Tudo do bendito 17, sangue de Jesus. E aí foi 7 anos sem voltar lá em Morrinhos, nossa parentela, que a gente costumeiramente ia 2 vezes no ano por conta dela. E ela faleceu, a gente deixou de ir lá. E quando foi essa semana, terça-feira de pastor, eu vou viajar segunda-feira, mas já estou aqui na quarta. Viajo na terça, já estou aqui na quarta, é rapidinho. Vai lá que eu resolvo aqui. Nós fomos, eu e mais 3 irmãos, alguns já não moram mais no Brasil, nem moram mais no Ceará. E chegamos ali, 1 da tarde, depois de amontada ali, já chegando no Acaraú. Aí você quebra a direita, quebra a esquerda, atravessa assim, chega, passa uma capoeira e chega na cidadezinha. Um povoadozinho que não evoluiu, continua, ainda tem um lugar de senzala lá, ali morou os escravos ali, né? Muito precário. E tem uma congregaçãozinha da Assembleia, a gente levou roupa adequada, podia ter um culto à noite, o pastor é meu primo lá, o obreiro, mas não teve culto. Então eu peguei o violão, lá tardinho, depois de a gente almoçar e merendar, lá para as 5 da tarde, fiquei na área da minha mãe, que não é mais da minha mãe, né, que a gente vendeu tudo lá, para os tios, para os primos, começamos a cantar, e aí meu irmão sentou do lado, a minha irmã do outro irmão do outro, a gente começou ali, foi cantando e foi chegando gente. Você sabe que uma novidade no povoado atrai ali, né, ainda mais louvor com violão, e aí, quando deu 7 horas, já tinha mais de 20 pessoas, a gente arranjou cadeira ali, fizemos uma roda, e começamos a falar do meu Deus, e cantando, e veio os obreiros da igreja lá, o copastor, meu primo não foi, estava fora da cidadezinha. E quando terminou, quase 10 da noite, ora, ele dorme lá cedo, né, que é um povoadozinho, mas a gente cantou e orou e falou do amor de Deus, e eles ficaram por ali. E quando terminou, uma jovem senhora, seus 40 anos, 42 anos, chegou com o esposo, que é o copastor de lá, eu não os conhecia, chegou perto de mim e disse, irmão Adaildo, não me chamou de missionário, irmão Adaildo, há 35 anos você veio aqui para sepultar a sua avó. Eu não conheci nenhum dos 4 avós, só essa no caixão, a mãe da minha mãe, já no caixão. E quando você veio há 35 anos atrás aqui, eu era uma garotinha de 5, 6 anos. E meu pai me levou para aquele velório ali na casinha, não era nessa, era noutra casinha, antes de ir para o cemitério. Meu pai me levou no colo, porque eu tinha tanto ferimento nos pés que eu não podia ficar em pé. Tanta frieira, bicheira, infecção, inflamação nos pés que eu não podia ficar. Era triste. Meu pai me levou no colo, porque afinal de contas ia ter um culto, você ia pregar. E aí, quando você desafiou ela contando, eu ouvindo assim. Quando você desafiou a vir para frente, ora gente, varreu um apelo em frente, o cachorro chamar para frente. Você chamou para frente quem estivesse endemoniado, oprimido por Satanás ou por alguma enfermidade, se cresce e viesse à frente, Jesus estava ali, como esteve em Betânia, e ia curar, ia libertar. O meu pai acreditou. Meu pai me levou. Né? Um não eu já tenho. Levou, meu pai me levou. Ela me contando e eu ouvindo. E os irmãos se abraçando, e ajeitando nas cadeiras, o violão, e eu ouvindo aquela mulher contando, né? O meu queixo caído. Quando de manhã, amanheceu de manhã, você orou, a gente foi para casa, terminou. Quando amanheceu, não existia nem sinal nos meus pés. Nada, nunca mais de lá para cá, nem pomada, nem médico, nem cirurgia, nunca mais. Agora, por que Deus ocultou isso 35 anos, eu não sei, que eu já fui lá várias vezes nesses 35 anos. Só nessa terça-feira que Deus permitiu que ela viesse, contasse. E esse Jesus não é gente não, amém. Vamos ficar de pé? Ele contou de manhã, eu falei, ixi, o pessoal da manhã vai encontrar com o pessoal da noite. Vai contar da história, ele vai saber. Mas como é bom a gente saber que Deus, pela infinita misericórdia e graça dele, continua fazendo. E quantas coisas Deus quer fazer por intermédio de você. E às vezes você não está disponível. Esse é o nosso desejo. Manter um coração puro. Manter a nossa fé longe
iniquidade, longe da incerteza, da insatisfação. Manter uma realidade de humildade, não de egoísmo, mas para sermos assertivos e podermos viver a realidade da palavra em ação. Aonde Deus te colocou com o propósito de fazer a diferença. Que possamos ter essa convicção, que Deus nos colocou para vivenciarmos a palavra de uma forma efetiva. Senhor, obrigado pela tua palavra, obrigado pelos louvores, obrigado pelo teu cuidado, obrigado pelo teu zelo, obrigado por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor tem feito. Nós nos rendemos diante da tua presença, diante da tua soberania, Deus. Pai, nos colocamos diante de ti, ó Pai, em nome de Jesus. Que possamos, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, viver essa realidade de intimidade contigo e essa transformação genuína pela tua palavra. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, porque podemos, ó Pai, nos alimentar, sermos alinhados, ajustados, mas nos movimenta, Senhor, a sermos ativos no teu reino. Os nossos dons, os nossos talentos, os nossos recursos, tudo seja para o teu louvor e para a tua glória. Que o Senhor nos dê a direção, Deus, para que possamos ser efetivos. Porque a tua palavra diz que a nossa vida é como uma brisa, uma neblina. Hoje existe, amanhã não existe mais. E os dons cessam. E os recursos ficam. E os móveis, imóveis, as roupas, os utensílios, tudo ficam. E outros utilizarão. Mas que nós possamos, enquanto aqui vivermos, utilizar tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. Tanto sabedoria, inteligência, dons, Pai, recurso, tudo para o louvor da tua glória. Nós te bendizemos, Pai, colocamos a vida da tua filha, como já oramos de manhã, oramos agora, vai de encontro à vida da tua filha, ó Pai, irmã Suzy, que perdeu a sua mãe nesse dia. O Senhor traga o conforto, ó Pai, em nome de Jesus. A vida da tua filha, irmã Larissa, que perdeu a avó. A vida do teu filho, irmão Pedro, ó Pai, em nome de Jesus. Toda a família, que o Senhor traga conforto aos teus filhos, fortalecimento e graça diante das decisões que precisam ser tomadas, diante dessa caminhada agora para o louvor da tua glória. Pai, dê-nos uma semana guardados e dirigidos pelo Senhor. Nós temos inúmeros motivos para celebrar e bendizer ao teu nome. Que o Senhor nos conduza cada vez mais a vivenciarmos, Deus, esta realidade de unidade contigo, mas também de impacto, porque quanto mais nos relacionamos com a tua palavra, quanto mais deixamos que o Senhor nos molde, quanto mais nos colocamos à disposição para abençoar e para servir pessoas, somos impactados pelo poder do teu Santo Espírito. Que o Senhor nos guie, nos guarde e nos direcione, que o Senhor derrame sobre nós a tua graça, a tua bênção e a tua proteção. Que a graça do Senhor, o amor de Jesus e as consolações do Espírito Santo sejam derramadas sobre as nossas vidas em nome do Senhor. Que Deus abençoe a nossa casa, que Deus abençoe a nossa família, que Deus abençoe essa semana em nome de Jesus. Você que pode, aplauda o Senhor, celebre ao Senhor. Que Deus os abençoe, nos dê uma semana de vitória, de graça em nome de Jesus. Deus te abençoe e vá na paz do Senhor.